Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos analisar aqui a transitividade verbal. Vamos analisar se os verbos da oração são intransitivo ou transitivo direto ou indireto ou de ligação. Vamos lá para a primeira análise. Os garotos saíram cedo. Vamos analisar aqui o verbo desta oração. Saíram. Saíram é um verbo intransitivo, pois ele já transmite por si só uma mensagem completa. Apenas fale: os garotos saíram. Pronto, não precisa de mais nenhuma informação para ter um sentido completo aqui na oração. Apenas temos depois do verbo um adjunto adverbial temporal, que está especificando aqui o verbo. Depois eu vou fazer uma análise, uma revisão sobre os adjuntos adverbiais. Mas agora vamos nos atentar aqui à regência verbal. Então, saíram é um verbo intransitivo, pois não necessita de complemento verbal para ter total sentido. A oração ela já traz uma mensagem completa. Os garotos saíram. E cedo, como eu já falei, é um adjunto adverbial. Está aqui como um termo acessório da oração. Se eu retirar aqui, ele não vai causar nenhum dano aqui ao entendimento desta oração. Ele é um termo acessório, eu posso retirá-lo da oração, sem causar nenhum prejuízo. Porém, é importante colocar se achar necessário. Então, aqui eu estou querendo especificar, trazer uma informação a mais na oração, uma informação acessória, que é um adjunto aqui adverbial de tempo. Tranquilo, né? Até aí, verbo intransitivo. Vamos para a nossa segunda análise. Juninho gostou da nova escola. Vamos selecionar aqui o verbo gostar, o verbo gostou. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Você consegue perceber aí que esse verbo, ele precisa de um complemento verbal para ficar completo? Sem esse complemento verbal, a oração fica incompleta. Porque se eu chegar e escrever aqui apenas Juninho gostou, vocês iriam se perguntar, Juninho gostou de quê? Então, ele necessita de um complemento verbal. Então, ele é um verbo transitivo, indireto. E por que indireto? Porque o seu complemento verbal está vindo preposicionado. Observe aqui a presença da preposição da nova escola, que é o nosso objeto indireto. Beleza? Então, aqui, o verbo gostou é transitivo e indireto, por causa da preposição aqui do seu complemento verbal. A vidraça foi quebrada. O verbo da oração aqui é o verbo foi, o qual é um verbo de ligação. Os verbos de ligação serão o verbo estar, o verbo ser, o verbo permanecer, o verbo continuar, o verbo andar em determinados contextos, pode ser de ligação. Enfim, são vários verbos de ligação que existem, os quais irão ligar o sujeito a uma característica. Essa característica é chamada de predicativo. Então, a vidraça foi quebrada. Foi o nosso verbo de ligação e quebrada é o nosso predicativo aqui do sujeito, que é vidraça. Última análise aqui para nós encerrarmos essa rápida revisão aqui sobre regência verbal. Aluguei meu apartamento. Perceba que o verbo aluguei pede um complemento verbal, e nesse caso, um objeto direto, meu apartamento. Aluguei é um verbo transitivo direto, porque o seu complemento verbal não vem preposicionado. E no caso aqui é meu apartamento. E aqui o nosso sujeito, ele está oculto, é um sujeito determinado, oculto. Se eu colocar aqui a palavra eu, pronome pessoal aqui, eu, ficaria correto também, só que eu quis deixar ele oculto. Mas, focando aqui na análise verbal, na regência verbal,
Aluguei é um verbo transitivo direto. Meu apartamento é um objeto direto. E o núcleo desse objeto direto é a palavra apartamento. Esse pronome possessivo aqui é um adjunto adnominal. Tá vendo que está vindo aqui junto do nome? Adjunto adnominal significa junto do nome. Apartamento é um nome, é um substantivo. Os adjuntos adnominais podem ser artigos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, que irão ali especificar, determinar, caracterizar um nome, um substantivo. Eles também podem vir como adjetivos. Bom, eu já dei uma revisão aqui sobre verbo e também acabei dando uma revisão sobre sujeito, né? E também sobre adjunto, adnominal, e acabei falando também sobre predicativo do sujeito. É muito importante vocês entenderem que cada termo da oração, ele vai ter uma função, certo? Hoje focamos aqui na transitividade verbal, mas é bom também eu estar frisando aqui os outros termos da oração, certo? Então, aqui o verbo é intransitivo na nossa primeira questão. É um verbo que por si só já traz um sentido completo. Eu poderia também aqui chegar e digitar ele morreu. Pronto, é um verbo intransitivo. Se vier após ele um adjunto adverbial, né? Ele morreu ontem. Ontem é um adjunto adverbial de tempo, certo? Geralmente, quando vir após o verbo adjuntos adverbiais, esse verbo será intransitivo. Mas é bom vocês entenderem que quando o verbo tem um sentido completo, ele não precisa de um complemento para ter total sentido, ele será intransitivo. Quando o verbo pede uma preposição, ele que pede um complemento, né? E esse complemento vem preposicionado, ele é transitivo indireto. Quando esse verbo ele pede um complemento verbal, o qual esse complemento não vem preposicionado, ele é já transitivo direto. E o verbo de ligação, que para mim é um dos verbos mais fáceis de ser analisado. Vai ligar o substantivo, no caso aqui, o sujeito, né, perdão, o sujeito a uma característica, a um estado, a uma qualidade. Então, essa foi nossa aula de hoje sobre regência verbal. Tem mais vídeos aqui no canal. Os primeiros vídeos do canal são sobre análise sintática do período simples. Vou deixar aqui no card para quem quiser assistir, revisar mais ainda. Um beijo em todos e bons estudos. Até o próximo vídeo.